Olá, seja bem-vindo, Márcia Rafael aqui. Você está no canal Terapia Contemporânea. E hoje eu vou falar sobre sintomas e doenças. Sintomas é o nome que a terapia da medicina germânica conhece e doença é a medicina convencional. Então, quando a gente fala em sintoma para a medicina contemporânea e para a biodecodagem, isso significa que na medicina convencional ela chama isso de doença. Então, o sintoma para nós, né, que trabalhamos com a terapia, é uma mensagem do nosso corpo informando que alguma coisa que não está muito bem, que a gente não resolveu algum conflito. Então, está tentando dizer algo para que a gente trabalhe, né, emocionalmente para que aquilo se resolva. O nosso corpo, a gente pensa assim que isso é uma coisa ruim, né? Uma dor é uma coisa ruim, a gente cai de cama, a gente para, a gente não consegue, por exemplo, se é uma dor de garganta, a gente não consegue falar, a gente tem uma série de problemas aí com a dor na coluna, a gente trava, ai, não consigo nem andar com essa dor na coluna, e a gente reclama, e a gente chora, e a gente esperneia, mas não é bem assim, né, gente? Então, o corpo ele está querendo dizer que alguma coisa está errada e que a gente precisa olhar para aquela parte do nosso corpo. Então, na medicina germânica, na biodecodagem, cada parte do corpo tem um porquê. Então, as mãos servem para quê? O braço, né, o abraço, né, os braços nossos servem para quê? Para abraçar, para expulsar, para empurrar, ou para trazer para a gente, né? Ombro, mãos para pegar, os pés para seguir em frente, e tudo isso tem um porquê dentro dos sintomas. Então, qual que é a função de cada órgão? Qual que é a função, por exemplo, da garganta? Qual que é a função de toda essa parte da boca, da garganta, né? Qual a função dela? Então, olhando para essa função, a gente vai descobrir qual que é, por que a gente está com aquele sintoma. Porque a gente vai lá na raiz emocional daquela dor. Então, a maior parte das pessoas encara o sintoma como uma coisa errada, como uma coisa ruim, como um erro do corpo, como uma falha. Então, alguma coisa que precisa ser silenciada através de medicação, através de cirurgia, de anestesia e etc. Mas na visão da medicina germânica, não. Na visão da medicina germânica e da biodecodagem, a lógica é completamente diferente disso. Porque o sintoma não é um problema, ele é a solução biológica do teu corpo, a forma que ele encontrou para resolver um conflito que você conscientemente não resolveu. Então, a partir dessa visão de que cada sintoma tem um sentido, né, tem um porquê, tem uma raiz, tem um propósito, né, tem uma origem emocional, então um porquê muito mais profundo do que a medicina tradicional pode fornecer, pode informar para nós. Nós não estamos falando de algo genérico como um estresse, por exemplo, né? Apesar que a gente sabe que o estresse traz muitos problemas sérios para o nosso organismo. Mas estamos falando de conflitos biológicos bem definidos. São reais, são inesperados e vividos em solidão. Por exemplo, como eu acabei de falar, a dor de garganta, né? Você pode estar com uma infecção ou não na garganta. Pode ser um conflito que você não conseguiu se expressar, porque toda essa região é a região da expressão, da fala, de você engolir, de você deglutir, de você trazer para você, de você se expressar, de você mostrar o que você sente. Então, quando isso não é resolvido, vai parar aqui, quando você engole sapo, vai parar aqui, e aonde? No estômago. Então, uma dor lombar, por exemplo, o que é a nossa estrutura, né, da coluna? É a nossa sustentação, é o nosso apoio. Quando a gente não tem apoio, quando a gente está fora do nosso prumo, né, fora do nosso, vamos dizer assim, da nossa organização interna e externa, então isso vai se retorcendo, vai mudando de posição e vai trazendo dor, porque a gente não consegue encontrar um centro. E quando a gente não está centrado, ou está resistindo, então vai para o quadril, né? Quando a gente tem resistência física, quando a gente tem resistência de não quero ir, não vou, né? Vamos lembrar o atrito do animal.
Imagine dois touros, por isso se chama síndrome do touro. Quando dois touros estão assim brigando, né? Eles estão colocando uma força na traseira, na anca. Então toda a força deles para atacar ou para recuar está na anca. Então é a mesma coisa com a gente. Simbolicamente, quando a gente está tomando uma atitude vamos dizer assim, de reclusão, de sair para trás, ou de enfrentar, ou de resistir, de não querer ter atitudes, isso tudo vai se acumulando no nosso quadril. A raiva de não conseguir, a raiva, todas as raivas que a gente sente vai se acumular ali no nosso quadril, na nossa lombar, na cabeça do fêmur, no fêmur. Toda essa região do quadril acaba sendo afetada quando a gente não resolve alguns problemas, vamos dizer, talvez até de família, né? Uma raiva contida, uma raiva guardada ali de alguma coisa que aconteceu e a gente não teve coragem de resolver, no emprego, né? Você tem que estar sempre se freando para não fazer as coisas, porque sempre tem alguém ali te impedindo, te travando, ou você mesmo tem que se travar para não criar atrito, e tudo isso vai ficando como memória celular ali no nosso quadril, tá? Então, o problema, por exemplo, de pele está relacionado com a separação, né? Por exemplo, rosto, tudo que é pele externa ou interna, cada uma tem um sentido. Então, se for uma coceira interna e se for uma coceira externa. Então, isso tudo a gente faz a avaliação no atendimento. Então, meu atendimento, ele demora de 1h30 a 2 horas e a gente faz ali como que eu posso dizer, uma historicidade daquela pessoa. A gente colhe toda a informação dela, desde lá, né, dependendo do que ela está tratando, e vai chegar numa idade em que aquele conflito aconteceu e que naquela separação e por que aconteceu. E quando a gente informa para o corpo e trabalha isso ressignificando, o corpo entende que ele não precisa mais te mostrar e entra no processo de autocura. Esse processo de autocura, ele demora por volta de 30 dias. Às vezes acontece uma semana, 2, 3, às vezes ele piora muito antes de melhorar, então ele explode, né, para fora e depois ele começa a voltar e sumir, desaparece, nunca mais volta. Não tem aquela coisa de vai e volta, a não ser que o conflito seja recorrente, né, que você tenha um contato com aquela situação sempre. Então aquilo vai, uma repulsa, por exemplo, que você não suporta, e você tem que estar em contato com aquela pessoa o tempo todo, então aquilo vai e volta, até você resolver aquela situação. Então a gente costuma dizer assim que se nada muda, nada muda. Ou seja, o que quer dizer isso? Se você não provocar mudança na sua vida, mudança no seu comportamento, mudança em geral, nada vai mudar. Então não adianta procurar terapeuta, não adianta tomar remédio, que nada vai mudar. O problema, ele sai de um local e vai para outro. Ele fica andando no seu corpo para informar que você precisa trabalhar aquilo. Então uma dor que aparece aqui, depois aparece lá, depois aparece não sei aonde, um caroço que você tirou daqui vai aparecer em outro lugar, tirou do outro lugar vai aparecer em outro, e aquele caroço vai aparecer eternamente até você resolver o conflito emocional que provocou aquilo. Quando você entender, então aquilo vai desaparecer. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Mas o curioso, né, desses sintomas é que ele não vai aparecer no momento do trauma. Porque no momento do trauma, por exemplo, você precisa correr, você precisa fazer, precisa acontecer. Então a dor, ela não vai surgir naquele momento que você está ali, porque ou você corre ou você foge. Então a dor não vai aparecer. Já viu aquela coisa assim, enquanto o corpo está quente, a dor não aparece? É por isso, minha mãe falava exatamente isso. Quando você está correndo, brincando, você cai, você se machuca, mas você não sente a dor. Porque o teu corpo não pode sentir a dor naquele momento. Porque você tem que fazer alguma coisa, ou você tem que agir, ou você tem que recuar. Então, o teu corpo é muito inteligente, ele vai fazer exatamente isso. Você não vai sentir dor naquela fase, no momento do trauma. Na maioria das vezes, ele vai surgir depois que você passou por aquele trauma. Então, ou seja, o momento da dor é o momento da cura. É o momento em que o corpo está... Se você conseguir processar isso, ele vai trabalhar na autocura. Se você não conseguir captar, pegar o sentido disso, ele vai continuar mandando sintoma para você entender o que você tem que fazer. Ou seja, o sintoma é um sinal, não é um sinal de que a coisa está piorando, de que algo está piorando. É um sinal de que algo está sendo reparado
ou está pedindo uma reparação, inclusive emocional, psicológica, etc. Outro ponto que a gente precisa entender, que eu acho que eu já falei também, que cada parte do corpo ele tem uma linguagem própria. Cada parte tem uma sua própria linguagem. Então, a biodecodagem, ela diz que o corpo fala de forma metafórica, né? Então, por exemplo, a bexiga, ela está relacionada com o território. Todos os conflitos de território vão afetar a bexiga. Por quê? Porque o animal, o que ele faz? Ele urina no território inteiro para marcar o território dele. Por exemplo, o masculino e o feminino são territórios diferentes. Então, também vai afetar de formas diferentes. Uma infecção, por exemplo, de urina, na urina, para a mulher tem um sentido, para o homem tem outro. Apesar de eles estarem ali bem próximos, né? Que está relacionado com o território, mas ele, para a mulher e para o homem, pode ter uns sentidos diferentes. Útero, né? Próstata, tudo isso tem sentidos específicos, que só analisando cada situação a gente consegue resolver isso. Pulmão tem a ver com muita raiva, né? Perdão, nossa, falei uma bobagem sem fim aqui agora. Eu falei no pulmão e pensei em outro órgão, né? O que eu tava lembrando do quadril ainda, né? Que é onde está guardado toda a raiva que você sente de não poder agir, de não poder fazer, de não... Então, a raiva se acumula ali no quadril e a resistência também. Então, acabei entrando no caminho errado aqui. O pulmão, por exemplo, ele tem medo de morte, medo. Uma criança, por exemplo, que ela vive numa família que tem muita briga, essa criança vai sempre ter aquele medo, ou dos pais, né, se fizerem coisa errada ali, né, por fim, né, na vida, ou na dela. Então, ela vai ter esse medo de morte, medo de morrer, né. Então, o corpinho dela vai fazer o quê? Vai colocar. Por quê? Porque aqui está o ar, está a vida. A gente respira, a gente puxa a vida para dentro do nosso corpo. Então, quando tem esse ar asfixiante, esse ar fechado, esse ar pesado dentro da casa, essa criança não tem aquela respiração natural. Ela não respira com paz, com calma, com alma, entendeu? Ela fica com aquele medo, com aquele ar pesado dentro daquela casa. E tudo aquilo vai para o pulmão, vai para essa parte que é a parte que traz a vida para dentro. Então aquilo vai se fechando e ela tem uma asma, uma bronquite, uma série de problemas relacionados ao pulmão, que é o medo de deixar de existir na vida, né? Deixar de respirar. Então, e isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, vai ainda mais longe do que a gente possa imaginar, que é uma coisa que se chama projeto sentido. Para a biodecodagem, é projeto sentido. O que é isso, projeto sentido? É meio estranho isso, né? Mas isso tem a ver com quando a gente fala assim, mas eu já nasci assim. Mas isso é genético. Mas eu já nasci com isso, eu já nasci com aquilo. Minha avó tinha, minha tataravó, todo mundo tinha da minha família. Isso é um projeto sentido. É uma coisa que é uma situação que você tem todos os sintomas daquelas pessoas lá do seu transgeracional, da sua bisavó, do seu tataravó e etc. Porque aquilo já vem programado na biologia também. Então, assim, através da sua tataravó, da sua avó, da sua mãe, e aquilo vai se prorrogando, vai se prolongando, aliás, até chegar em você. Então, assim, já estava programado antes de você nascer, tá? Então, isso que é o projeto sentido. É você trazer alguma coisa que não é sua. Você viver um conflito dos seus pais durante a gestação, como que a sua mãe viveu, como foi a gestação da sua mãe. Então, tudo que aconteceu lá, você vai trazer na sua vida. Mesmo você não tendo culpa, né? Mesmo você não sabendo por que você nasceu com aquilo. Então você pode falar, nossa, mas eu nasci com isso porque a minha mãe teve isso, isso e isso durante a gestação. Então a sua mãe apanhou, sua mãe passou um momento de fome, de escassez, viveu num período de guerra. Tudo isso vai trazer no feto, na criança, depois, que é o projeto, que vou acabar de falar, projeto sentido.
Então, vai trazer isso na vida da criança. Então, é uma programação emocional que o seu corpo carrega como uma missão, entre aspas, tá, gente? Então, você pode estar tentando resolver um conflito que nem seu não é, que é lá no transgeracional muitas vezes, né? E às vezes, gente, eu falo isso e a pessoa acha horrível, acha monstruoso, acha o fim do mundo tudo isso, né? Então, depende muito de quem ouve, né? Tudo isso que eu estou falando aqui. É difícil uma pessoa comum conseguir compreender. A pessoa tem que ter uma mente muito aberta, porque eu já cheguei a falar sobre exatamente esse assunto com uma pessoa que parecia muito instruída, muito formada, né? Uma pessoa muito bem de vida, uma pessoa muito... Só que a ignorância era tão profunda, que depois a pessoa ainda reclamou de mim, né? Por quê? Porque eu ouvi uma frase que era que, como que é? Você tem que emburrecer para pertencer. Então ela queria que eu fosse burra para pertencer à ignorância dela, porque ela não conseguia alcançar isso. Então, gente, isso que eu estou falando, não sou eu que estou inventando, não é uma invenção minha, não é uma bobagem da minha cabeça. Isso aí, anos e anos e anos de gente estudando, né? Dr. Hammer, né? Eu esqueci o nome dele agora, Fleck, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Inclusive tem um livro aqui, eu vou deixar aqui, olha aqui, gente, eu vou deixar um, vocês não vão conseguir ver, porque tá ao contrário, mas eu vou deixar aqui, tá? Mas tem um outro aqui que acho que é Christian Fleck, se eu não me engano. Então, assim, eles são pessoas que estudam há muitos anos, muitos anos. Então, assim, da medicina germânica e da biodecodagem, são pessoas extremamente estudiosas, né? Então, quando eu estou falando isso, eu espero que as pessoas consigam entender e que consigam trazer para a vida delas algum benefício, né? Fazer com que isso que eu estou falando dê um estalo aí na cabeça de alguém e fala, nossa, é isso mesmo, eu tô com coceira porque é isso, eu tô com não sei o que, sabe? Aquela coisa que sempre vem, aquele sintoma que tá sempre com você e você nunca consegue resolver, esse é um problema sentido, né? Aliás, é um programa, né? Então, assim, às vezes você sente a dor sem nenhuma explicação, né? Porque a história começou, né? Agora, já, nesse momento. Aconteceu muito tempo atrás. Então, é por isso que o sintoma é uma mensagem. Então, não está punindo você. Ele está só chamando você para olhar para ele, para olhar para o corpo, pedindo socorro, pedindo para você olhar para dentro, e olhar para suas emoções e perceber aonde que você está, né, falhando ali, né? Para revisitar aquilo que aconteceu e descobrir o que você calou naquele momento, né, lá atrás, né? O que você empurrou ladeira abaixo e foi levando e empurrou para baixo do tapete e tudo, né? Então, nosso corpo, ele é um mensageiro, assim, a gente não adianta matar, como dizem, né? Não adianta matar o mensageiro sem você ter recebido a mensagem, né? O que que é? Tomar o remédio antes de entender o que que teu corpo está dizendo. Não adianta se entupir de remédio, tirar a dor se a gente não conseguiu entender o que que ele está dizendo, porque ele vai voltar, né? Então a medicina germânica, ela não trata a doença como um inimigo, não trata o sintoma como um inimigo, mas como parte de um processo, do processo de cura, porque a cura só começa quando a gente identifica aquela situação, identifica o sintoma e começa então a trabalhar em cima daquilo e ressignificar. Não é só quando você toma o remédio. Quando toma o remédio, você está escondendo o sintoma, tá? Então a cura começa quando você traz a consciência. Às vezes, só de você trazer a consciência, já começa a autocura. Então a escuta, né, com verdade daquilo que você viveu, já é suficiente para trazer uma autocura, o seu corpo já entender. Então, por isso, da próxima vez que você sentir alguma coisa, que doer, que arder, que travar, que você sentir uma dor forte na garganta, uma dor de ouvido, né? Pensa qual é, que é a função daquele órgão, qual que é a função do ouvido. Então, o que que eu não quero ouvir e o que que eu quero ouvir, né? O que que eu estou recusando, o que que eu estou querendo. Então, antes de sair correndo para tomar remédio, de calar o sintoma, né, com remédio, se pergunta, o que que o meu corpo está tentando dizer? Conversa com as tuas células, né? Tem até um estudioso aí, né, que ele fala sobre você conversar com as suas células, né? Ele tem um estudo científico imenso, ele tem
milhares de exemplos, né, do que acontece quando você conversa com a tua célula. Então, esse é o objetivo do vídeo, passar esse conhecimento, né, fazer esse chamado para que as pessoas comecem a acordar para isso e entender que a dor é uma tentativa, só uma tentativa do corpo de chamar a sua atenção, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo fica aqui, lembrando que sintoma é uma mensagem e não necessariamente é uma doença, tá? E é uma mensagem para você simplesmente buscar o fundo daquilo, né? A emoção que está escondida ali atrás e então tentar resolver pela consciência, né? O que você está sentindo ali e tal. Então, gente, se você entender um pouquinho só desse vídeo, já comenta aqui comigo, comenta aqui embaixo. Eu sei que esse vídeo tá longo, tem 21 minutos já, né? Eu sei que poucas pessoas gostam de assistir vídeos longos, mas se você chegou até aqui, comenta aqui para mim qual o sintoma que você sentiu, que você está sentindo. Quem sabe a gente consegue fazer um vídeo específico para você, falando especificamente, assim, bem profundamente, levando lá na raiz o que está acontecendo com você, né? Depois a gente pode fazer eu vou deixar um e-mail aqui, a pessoa pode mandar, né, qual o sintoma dela, se isso acontecer no comentário, tá, gente? Só depois do comentário é que a gente vai poder fazer isso. De repente, se o canal se desenvolver melhor, né, porque agora ele tá parado, cada vídeo que eu faço tem 5, 6 visualizações, então isso não conta nada, as pessoas não estão dando valor, então não tem como aumentar, melhorar isso, né? Porque eu posso estar só jogando aí conhecimento no lixo e ninguém tá nem aí com isso. Mas se você entendeu, comenta aqui comigo, vê o que você acha disso, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, porque isso é muito importante pro canal. E eu vou ficar por aqui, a gente se vê na próxima. Muito obrigada.